Olá, tudo bem? Já vamos nós para mais um vídeo falando das nossas atividades aí, propostas remotamente. Foi orientado para facilitar, como vocês têm a apostila, então pedir atividades da apostila. Então, nessa semana, que é de 8 de junho a 19 de junho, foi dado 2 semanas para a gente, eu estou pedindo a atividade 5 do tema 2 da apostila de vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que eu separei. Opa, vamos ver se vai dar certo aqui. Então, aqui. Então, a atividade 5 é o movimento uniforme. Então, a gente começa a fazer o estudo aí falando de movimento. Como eu falei da apostilinha, ela fala lá da velocidade, que é a variação de tempo, pela variação de espaço. E a partir daí, a gente começa a fazer o estudo da função horária das posições. Então, a apostila traz aí a proposta, se a gente tivesse com aulas presenciais, de irmos para a sala de informática. Então, ele disponibiliza para a gente um link de um simulador utilizando as informações aí da atividade. Como estamos aí remotamente, eu baixei aqui o simulador e eu vou tentar colocar para a gente fazer uma análise. Então, no exercício número 1, ele pede para vocês começarem a simulação colocando o homem na posição inicial, chamada de S0, de 0 metros da trajetória. A velocidade dele, 2 metros por segundo, e a aceleração, 0 metros por segundo ao quadrado, para responder aí a atividade que vai até o item E. Então, deixa eu ver se eu consigo parar aqui e compartilhar a tela do simulador. Acho que vai dar certo. Então, aqui essa seria a tela do simulador. Então, aqui, eu já estava mexendo antes, deixa eu limpar. Ele traz a posição, ele pede para a gente colocar 0, a velocidade, 2 metros por segundo, a aceleração ele pediu 0 também. Então, aqui a gente consegue construir, no caso, os gráficos da posição, da velocidade e da aceleração. Então, quando eu clico aqui no play, ele mostra o homem ali que se encontra na posição 0, percorrendo. Não vai aparecer para vocês porque a minha imagem está bem em cima, mas ele vai até o 10. Então, apertando play. Pausei ali. Então, vocês observem aqui o gráfico da posição, ele cresce. A velocidade, ela se mantém constante nesse percurso, que vai de 0 até 10 metros, e a aceleração, ela também permanece aqui constante. Então, baseado nisso, se vocês quiserem entrar, acessar o site lá desse simulador, fica a critério de vocês. Ele pergunta, o movimento é progressivo ou retrógrado? Então, assim, toda vez que a gente tem um movimento progressivo, quer dizer que o homem está indo no sentido positivo de uma direção. Então, nesse caso, ele é progressivo. Pede para vocês classificarem aí o movimento em retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniforme variado. Qual a diferença do variado, qual a diferença do retilíneo uniforme? Quando a gente tem o retilíneo uniforme, ele se mantém em uma velocidade única, em um determinado trajeto. Quando ele fala do movimento variado, quer dizer que ele tem uma variação da velocidade no decorrer do trajeto. Então, vamos trazer aí uma situação do nosso dia a dia. Estamos passeando de carro ou de ônibus, ele vai a uma velocidade de 50 km por hora, dentro da cidade. Quando ele pega aí uma pista, no caso aí uma rodovia, ele pode ir aí até a 100, 120, dependendo do veículo. Então, ele tem essa variação de velocidade. Quando existe essa variação, eu chamo aí de movimento retilíneo uniformemente variado, porque eu mexo com a variação dela. Letra C. A posição do homem após 3 segundos. Comprova utilizando a equação da função horária da posição. Então, eu vou ver se eu disponibilizo para vocês, nos nossos canais de comunicação, uma apostilinha falando aí da fórmula, que no caso aí é da função horária da posição,
que vai ser S de t igual a S0 mais V vezes t. Quem é o S de t? Esse S representa o espaço percorrido. O S, ele depende do tempo que ele está em movimento. Então, esse S de t, ele é substituído aí, no caso, o tempo de 3 segundos. O S0 é a posição inicial aí do homem. Quando ele pede lá no início da atividade, ele pede para a posição inicial dele ser 0. Então, eu substituo ele por 0. O V representa a velocidade e o tempo é a nossa variável. Por ele ser variável, então depende do que o exercício pede, vocês vão substituir ele por 3 e vai calcular aí qual vai ser a posição dele em 3 segundos. Na letra D, ele pede para vocês representarem um gráfico da posição com relação ao tempo. E na letra E, o gráfico da velocidade em relação ao tempo. Se vocês virem lá na nossa simulação, ele traz os dois gráficos para vocês. É só vocês pegarem aquele gráfico e fazer a construção. No exercício número 2, nós temos aí o seguinte: a mesma situação usando o simulador, ele pede para a gente alterar aí, no caso, a aceleração. E aí, a partir disso, a gente vai fazer também a substituição. Em todo o exercício, ele vai trazendo aí a fórmula para a gente calcular. Quando a gente fala do movimento retilíneo uniformemente variado, a gente está acrescentando aí, no caso, uma aceleração. E ele traz aqui a função horária da posição, quando eu modifico, eu acrescento a aceleração. E aí, no exercício 3, ele vai fazer para vocês o quê? Vocês vão analisar os exercícios 1 e 2 e vão dizer quais são as diferenças encontradas quanto ao tipo de movimento, só um momentinho. O tipo de movimento e o gráfico da velocidade em relação ao tempo. Deixa eu compartilhar novamente ali a tela com o simulador, e aí a gente vai colocar as informações que ele pede, que seria velocidade 2 metros por segundo, e a aceleração 1 metro por segundo. Então, a posição inicial é 0, a velocidade é 2 metros por segundo e a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Eu vou fazer aqui para vocês, deixa eu limpar primeiro aqui, e agora sim, nós vamos lá para ver o que acontece. Então, aqui, ó, percebam que a posição, ela cresce, a velocidade, onde era constante anteriormente, ela também cresce, e a aceleração, ela se mantém constante. Então, analisando esses dois gráficos, essas duas situações, essa é a atividade proposta aí para a semana de 8/6 a 19/6, que seria aí a nossa quarta semana de estudos remotos. Muito obrigada.